Pais e mães estão processando o estado norte-americano de Nova Jersey pelo armazenamento não autorizado de DNA de recém-nascidos durante 23 anos. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Biojures. Então aproveita, armazena seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos entender o que está acontecendo. Quando uma criança nasce, é muito comum que seja coletada uma pequena quantidade de sangue a fim de que sejam realizados exames médicos. Isso é muito importante para a efetivação da saúde daquela criança, afinal de contas é através desses exames ali logo nos primeiros dias de vida que se torna possível identificar doenças muito sérias e consequentemente tomar medidas preventivas para combater essas doenças. No Brasil, por exemplo, a gente tem o teste do pezinho que é feito entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento da criança, e esse teste é tão eficiente que ele ajuda a identificar diversas doenças muito graves, como por exemplo, o hipotireoidismo congênito, síndromes falciformes, fibrose cística. Todas essas doenças são muito sérias e muito graves. Então, antes de mais nada, a gente precisa compreender que a efetivação do acesso à saúde, a efetivação do direito à saúde, depende muito dessa interação entre medicina e genética. A bioética e ao biodireito, então, cabe esse papel de fomentar o acesso a essas novas tecnologias de uma maneira harmônica, sempre em consonância com a proteção dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade. O que vem acontecendo no estado norte-americano de Nova Jersey é o seguinte, pessoal. Há uma ação coletiva federal em trâmite contra o Departamento de Saúde de Nova Jersey em razão justamente do armazenamento de amostras de DNA de recém-nascidos. Os pais e as mães que fazem parte dessa ação coletiva argumentam que o estado de Nova Jersey não está sendo muito transparente, também não informa quais seriam as finalidades às quais esse sangue seria utilizado. E olha só que coisa interessante, em Nova Jersey, o armazenamento dessas amostras de DNA de recém-nascidos dura 23 anos. Para piorar a situação, na ação judicial a gente tem informação de que a polícia teria utilizado justamente uma dessas amostras de sangue de recém-nascidos para poder investigar o seu pai por um suposto crime. Olha que coisa, a utilização do material genético de um indivíduo, de uma criança, para investigar o seu pai. O grande problema desse caso é que o indivíduo que está tendo a sua informação genética disponibilizada e acessada não cometeu nenhum crime, não é suspeito de nenhum crime, tampouco deu qualquer causa que justificasse o acesso a uma informação tão íntima, além, claro, da ausência de consentimento. Diante disso, a gente se pergunta, qual é a justificativa para a utilização desse material genético? Qual a justificativa para acessar esse DNA, esses dados de natureza genética? O que leva o Estado a justificar essa mitigação da autonomia e da privacidade do indivíduo? Quem teria cometido esse crime seria o pai do sujeito, ou seja, um terceiro. Eu acho válido então a gente questionar, pelo menos a gente refletir. O Estado ele pode utilizar o DNA de qualquer indivíduo sem a sua autorização, sem que esse indivíduo tenha dado causa, a fim de alcançar finalidades que sequer envolvem o sujeito que está tendo o DNA disponibilizado ou analisado, ou a informação analisada. Um dos argumentos da ação judicial, que foi movida pelo Instituto de Justiça, é que o Estado de Nova Jersey teria descumprido a 4ª emenda da Constituição norte-americana, e trata justamente sobre buscas e apreensões razoáveis. O pedido da ação, então, é para que o Departamento de Justiça não mais armazene essas amostras de DNA sem o consentimento dos pais quando terminarem os testes médicos. De acordo com a matéria que foi publicada na revista norte-americana Wired, esses testes de triagem em recém-nascidos são muito importantes porque cobrem pelo menos 35 distúrbios diferentes. Só que as políticas de tempo de armazenamento são definidas pelos estados. Aqui que vem a problemática, porque o Instituto de Justiça, ele alega que Nova Jersey não tem uma justificativa para manter armazenado esse material genético durante 23 anos, são 2 décadas. E isso se torna ainda mais grave quando a gente pensa que a tecnologia está avançando de maneira cada vez mais rápida. A gente sempre comenta isso aqui, que a tecnologia está avançando de maneira cada vez mais rápida. Mas é verdade. E quanto mais a tecnologia avança, novas possibilidades são descortinadas. Então os riscos de você ter o armazenamento de informações genéticas, que são informações tão importantes, incluindo amostras de DNA, aumentam. Principalmente quando a gente pensa nas possibilidades e nas preocupações que decorrem das formas de utilizar essa informação. De um lado, gente, a utilização da genética, dos dados genéticos, do DNA, como uma ferramenta de fomento da medicina preditiva é muito importante. Traz benefícios para a saúde, tanto numa perspectiva individual, quanto também numa perspectiva coletiva. Quando a gente antecipa o surgimento de uma doença, por exemplo, a gente, consequentemente, tem mais chances de tratar essa doença ou até mesmo evitar que ela se manifeste. Então, tudo isso vai ser muito importante para, de fato, garantir o direito à saúde das pessoas. Porém, ainda assim, nós precisamos ter muito
muito cuidado com a destinação e com o trato desses dados genéticos das pessoas, principalmente quando a gente se depara com alguma situação onde há essa mitigação da autonomia, essa mitigação do consentimento. A intimidade genética deve ser protegida, inclusive a ponto dos indivíduos titulares dessa informação optarem por se recusar a realizar qualquer tipo de análise genética, justamente por estarem atreladas a essa perspectiva íntima de um indivíduo. As informações genéticas estão limitadas ao exercício da autonomia privada. A obtenção de dados genéticos deve ser sempre tratada com muita cautela, a fim de evitar abusos, porque ela tem duas perspectivas importantes. Uma, evidenciar aspectos da saúde, inclusive da possibilidade de surgimento de doenças naquele indivíduo, e outra voltada para aspectos da origem hereditária daquela pessoa. Olhe como a gente tem aqui dados que, além da perspectiva da privacidade, também tocam elementos existenciais muito flagrantes. Proteger a dignidade humana necessariamente depende de proteger também a informação genética daquela pessoa. Quando um terceiro ele acessa essas informações, ele pode inclusive ter benefícios totalmente indevidos. Por exemplo, se um empregador ele tem acesso a informações genéticas dos candidatos a uma vaga de emprego, ele pode utilizar isso para estabelecer critérios que vão influenciar na hora de selecionar alguém para aquela vaga. E esses critérios, inclusive, muitas vezes podem ser critérios discriminatórios, baseado ali numa discriminação genética, inclusive. Outro exemplo preocupante diz respeito às empresas de plano de saúde. Imagine se a empresa de plano de saúde tem acesso às suas informações genéticas, consegue saber sua origem, aspectos hereditários e também aspectos da sua própria saúde, predisposições para doenças, enfim, ela pode utilizar essa informação para negar ou autorizar a cobertura de um plano de saúde ou de um plano de vida, por exemplo. Para a bioética e para o biodireito, a grande questão aqui se concentra justamente na preservação da privacidade e na segurança desses dados genéticos. Ou seja, mesmo que a gente esteja no mundo de grandes avanços da genética e das tecnologias, biotecnologias, ainda assim devemos ter grande cautela quando a gente pensa na segurança desses dados. No Brasil, uma legislação muito importante para o tema é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Segundo a LGPD, os dados genéticos eles são classificados como dados sensíveis, juntamente com outras informações que dizem respeito à pessoa natural, como por exemplo a saúde, a biometria, a vida sexual, origem étnico-racial. E por que esses dados sensíveis eles têm uma proteção ainda maior? Porque são dados que estão diretamente relacionados com os direitos da personalidade. Consequentemente, essa proteção tem que ser mais rígida e pautada na autonomia. Não é à toa que a própria LGPD vai trazer essa necessidade de consentimento para a utilização desses dados. O que a gente percebe então? Esse caso que a gente está analisando é um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Mas essa realidade ela diz respeito a todo mundo, porque as informações genéticas são um bem jurídico de natureza transindividual. Todo mundo tem DNA, todo mundo tem informação genética. A gente precisa pensar numa tutela que diz respeito ao ser humano. Se a gente pegasse essa situação dos Estados Unidos e pensasse sob a ótica do sistema jurídico brasileiro, a gente teria aqui uma total inconformidade, tanto com a Constituição quanto com a LGPD. E a LGPD e a Constituição estão harmonizadas justamente porque o objetivo é garantir essa tutela dos dados genéticos, da informação genética, que são um direito fundamental. É um caso, então, que gera mais perguntas do que respostas. Por isso eu quero saber de você. O que você acha dessa situação toda? O Estado pode armazenar informações e amostras de DNA dos indivíduos e utilizar como quiser, inclusive sem consentimento? O interesse público de alguma maneira justificaria isso? Ou você acha que a autonomia deveria prevalecer sempre que você tiver uma situação que é inerente à pessoa natural? Até a próxima!